Eu quero começar com uma pergunta que muita gente evita responder com sinceridade. Quando foi a última vez que alguma coisa realmente te empolgou? Não estou falando de escrolar o celular até esquecer o tempo, nem de assistir série só para passar o tempo. Estou falando de uma vontade verdadeira, daquela sensação de interesse genuíno, de olhar para o relógio e pensar: nossa, já passou tanto tempo assim? Porque para muitas pessoas hoje a realidade é outra. Nada mais anima de verdade, nada prende a atenção por muito tempo, nada parece valer realmente o esforço. E aos poucos a vida vai ficando neutra, sem cor, sem sabor, sem aquele fogo que fazia as coisas valerem a pena. Você já se pegou pensando algo como: antes eu amava fazer isso, hoje eu faço só por obrigação. Ou então, eu sei que era para ser bom, mas não sinto mais nada. Se isso soa familiar, você não está sozinho. E o que você está sentindo tem nome: anedonia. O que está acontecendo? Isso tem nome: anedonia, que é, basicamente, a redução ou até a ausência completa da capacidade de sentir prazer. Não é que a pessoa não queira mais sentir alegria, é que o cérebro, por algum motivo, parou de registrar aquele prazer que antes vinha naturalmente. Comer algo gostoso, encontrar um amigo, ouvir música, trabalhar num projeto que antes empolgava, tudo fica neutro, sem graça, como se a vida tivesse perdido o volume e a cor. E é muito importante a gente entender logo de cara: isso não é preguiça, não é falta de força de vontade, não é frescura, mimimi ou falta de gratidão. É uma alteração real no funcionamento emocional e cerebral, uma disfunção que afeta o sistema de recompensa, especialmente as vias da dopamina, aquele neurotransmissor responsável por nos dar a sensação de isso vale a pena, de motivação e de prazer antecipado. Na visão mais atual da psiquiatria e neurociência, quando a anedonia se instala, o circuito de recompensa, que envolve regiões como núcleo accumbens e a área tegumentar ventral, fica hipoativo. A dopamina não é liberada como deveria, nem na expectativa de prazer, nem na hora de vivê-lo. O resultado: o mundo fica sem sabor. Mas a psicologia profunda também olha para isso há muito tempo. Freud, lá no começo da psicanálise, já falava de como conflitos internos não resolvidos, especialmente aqueles ligados à repressão de desejos e pulsões, podiam levar a uma espécie de desinvestimento da vida. O prazer se torna ameaçador ou impossível, porque está atrelado a culpas, angústias ou perdas antigas que nunca foram elaboradas. Melanie Klein trouxe outra camada. Para ela, a posição depressiva, aquela fase em que a criança e depois o adulto percebe que o objeto bom e o objeto ruim podem ser a mesma pessoa, gera uma dor enorme. Quando não conseguimos reparar ou integrar isso, podemos entrar num estado de vazio, onde nada mais parece bom o suficiente para nos tocar.
Hans Kohut, com a psicologia do self, falava de pacientes que chegavam com um self frágil, que precisava de self-objetos, pessoas ou atividades para se sentir vivo e valorizado. Quando essas figuras ou experiências falham de forma traumática ou repetida, surge uma espécie de esvaziamento narcísico. A pessoa perde a capacidade de se sentir empolgada porque o próprio senso de vitalidade está comprometido. Pensadores existencialistas também tocaram em algo muito próximo. Kierkegaard descrevia a angústia diante do vazio e da liberdade radical. Sartre e Camus falavam do absurdo, a sensação de que a vida não tem sentido pronto e que, se não criamos um, podemos cair numa náusea ou tédio existencial. Aquele nada importa, que se parece tanto com a anedonia clínica. Na prática, eu já atendi vários casos que ilustram isso. Lembro de uma paciente, uma mulher de 38 anos, que sempre amou viajar. Planejava roteiros, pesquisava hotéis, vivia a expectativa com ansiedade boa. Um dia, depois de um burnout intenso no trabalho e uma perda familiar não elaborada, ela me disse: eu olho as fotos das viagens antigas e não sinto nada. É como se fosse a vida de outra pessoa. Não era tristeza explícita. Era um vazio silencioso. O tratamento envolveu tanto acolher o luto, quanto reconstruir, aos poucos, a capacidade de investir afeto novamente. Outro caso foi de um homem de 29 anos, muito bem sucedido profissionalmente, que chegou dizendo: eu conquisto coisas, mas não sinto gosto da vitória. Sexo, comida, videogame, tudo virou obrigação. Aqui a anedonia estava misturada com um esgotamento dopaminérgico forte, provavelmente agravado por ritmo insustentável e uso excessivo de telas. Trabalhamos a regulação emocional, o resgate de pequenas experiências sensoriais e a compreensão de como ele havia aprendido a produzir sem se permitir sentir. Esses casos mostram que a anedonia não é só falta de dopamina, é uma combinação biológica, emocional, relacional e existencial. O corpo e a psique gritando juntos que algo precisa ser cuidado. Se você está se reconhecendo nisso, saiba, não é definitivo, não é sua personalidade. É um sinal de que o sistema precisa de atenção e de ajuda especializada. O papel da dopamina. Do ponto de vista neurobiológico, existe um sistema muito importante por trás disso tudo. O sistema de recompensa do cérebro. E um dos principais neurotransmissores envolvidos é a dopamina. Muita gente pensa que dopamina é simplesmente o hormônio do prazer, mas na verdade ela faz algo ainda mais poderoso e sutil. A dopamina está ligada principalmente à antecipação do prazer. É ela que acende aquela faísca dentro de você e faz o cérebro dizer: isso pode ser bom, vale a pena tentar, quero fazer isso. Ela não é tanto responsável pelo prazer no momento em que você está fazendo a atividade. Esse gosto imediato envolve mais serotonina, opioides e outros sistemas,
A dopamina é o que te motiva a ir atrás da experiência. Ela dá o puxão inicial, a vontade, a curiosidade, o interesse. Quando esse sistema está funcionando bem, você olha para o dia e sente que várias coisas têm potencial de ser interessantes ou gratificantes. Você planeja, inicia, persiste. Mas, quando esse sistema fica desregulado, algo muda profundamente. Você até consegue entender racionalmente que algo poderia ser bom. Sair com os amigos, fazer exercício, trabalhar num projeto, comer algo que você gostava. Você sabe que no papel deveria trazer satisfação, porém não sente a vontade. Não vem aquele impulso interno. Não vem a motivação. A vida para de puxar você. É como se o botão de ligar o desejo estivesse quebrado. As atividades continuam existindo, mas perdem a cor emocional. O cérebro não libera dopamina suficiente nas vias de recompensa, especialmente na via mesolímbica, que liga a área tegmentar ventral ao núcleo accumbens. O resultado é essa sensação de vazio motivacional que caracteriza a anedonia. Muitos pacientes me descrevem exatamente assim. Eu sei que era para ser legal, mas não sinto nada. Não tenho vontade de começar. E o mais difícil é que isso cria um círculo vicioso. Quanto menos você faz coisas que antes te davam prazer, menos dopamina circula de forma natural e mais o sistema fica desacostumado a responder. A boa notícia, esse sistema é sensível a mudanças. Não é algo quebrado para sempre. Com o tratamento adequado, que pode envolver psicoterapia focada em resgatar o investimento afetivo, estratégias comportamentais e, quando necessário, avaliação psiquiátrica para modular a química cerebral, é possível reconectar gradualmente essa capacidade de antecipar e sentir prazer novamente. Como isso aparece na prática? Na clínica, isso aparece de formas muito claras e honestas. As pessoas chegam e me contam, muitas vezes com certa culpa na voz. Eu sei que deveria sair com os amigos, mas não tenho vontade nenhuma. Eu começo coisas novas, cursos, hobbies, mas não me envolvo de verdade. Desisto rápido. Nada me prende de verdade. Eu faço, mas é como se estivesse no automático. E, com o tempo, o quadro vai se aprofundando, até as coisas que antes traziam prazer real começam a perder a cor. Filmes ou séries que você adorava assistir agora parecem ok, mas não te prendem mais. Relacionamentos que eram fonte de alegria viram rotina neutra. Você gosta da pessoa, mas não sente mais aquela conexão viva. Conquistas no trabalho ou pessoais que antes te enchiam de satisfação, agora passam quase despercebidas. Consegui, tá bom. E aí? Tudo fica plano, sem pico de empolgação, sem aquela sensação gostosa de nossa, que bom que eu fiz isso, sem o brilho que fazia a vida valer a pena. É como se o volume emocional da vida tivesse sido baixado ao mínimo.
Muitos pacientes descrevem exatamente essa sensação de estar vivo, mas não estar sentindo a vida. Não é tristeza profunda o tempo todo. Muitas vezes, nem é choro ou desespero, é um vazio silencioso, uma indiferença que vai se instalando devagar. E o pior, a pessoa começa a se cobrar. Porque eu sou assim, eu deveria estar feliz com o que tenho, o que só aumenta a culpa e o afastamento. Se você está se reconhecendo nesses exemplos, saber que deveria sentir algo, mas não sentir, saiba que isso não significa que você é frio, ingrato ou quebrado. É o sinal de que o sistema de recompensa está pedindo ajuda. Caso clínico. Um paciente chegou aqui na clínica dizendo uma frase que eu ouço com frequência. Minha vida está organizada, mas eu não sinto nada. Ele tinha tudo que, teoricamente, deveria trazer satisfação. Um trabalho estável, uma rotina estruturada, relacionamentos presentes, saúde em dia e até conquistas recentes. Por fora, parecia que estava tudo certo, mas por dentro era diferente. Nada empolgava de verdade. Quando algo bom acontecia, uma promoção, um elogio, um jantar com a família, a reação era fria, sem entusiasmo, sem aquele calor no peito, sem vontade de comemorar ou de se envolver mais profundamente. Ele me contou que ficava se observando de fora, quase como um espectador da própria vida. Eu vejo que é uma coisa boa, mas não sinto. É como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa. E, aos poucos, veio a dúvida que mais o machuca. Tem algo errado comigo? Porque eu não consigo sentir o que os outros sentem. Aqui está o ponto importante que eu quero que você entenda. Não era falta de motivo, não era ingratidão, não era falta de esforço ou de pensamento positivo. Era falta de resposta interna. O cérebro dele não estava conseguindo gerar aquela sensação de prazer e motivação que transforma eventos externos em experiências vivas e significativas. A dopamina não estava respondendo como antes. O sistema de recompensa estava silencioso. Esse paciente não estava deprimido no sentido clássico, com choro constante ou pensamentos negativos intensos. Ele estava vivendo o que chamamos de anedonia pura, aquela perda da capacidade de sentir prazer, mesmo quando a vida oferece razões para sentir. No acompanhamento, fomos entendendo juntos como esse quadro se instalou. Um período prolongado de estresse alto no trabalho, pouco tempo para atividades que antes recarregavam ele, e uma dificuldade em permitir se sentir vulnerabilidade emocional. Aos poucos, o sistema de antecipação do prazer foi se desligando como mecanismos de proteção. A boa notícia é que, com o tempo e com o trabalho terapêutico adequado, ele começou a recuperar aos poucos essa capacidade de se conectar novamente com o prazer. Não foi de uma hora para outra, mas foi real. Se você também se pega pensando, minha vida está ok, mas eu não sinto nada, saiba que isso não significa que você é defeituoso. Significa que seu sistema emocional
está pedindo atenção e cuidado e que é possível reconectá-lo. O perigo da interpretação errada. Quando a pessoa não entende o que está acontecendo, ela costuma cair numa armadilha muito comum e dolorosa. Ela começa a se julgar duramente. Eu sou desinteressado. Eu sou ingrato. Eu não sei aproveitar a vida. Qualquer um no meu lugar estaria feliz. O que há de errado comigo? E esse julgamento interno piora tudo, porque além da falta de prazer, a anedonia em si entra um peso extra, a culpa. A culpa não ajuda, ela não motiva, ela não acorda o sistema emocional. Na verdade, ela faz o contrário, bloqueia ainda mais. Quanto mais você se cobra e se critica por não sentir prazer, mais o cérebro entra em modo de autoproteção e estresse. Isso aumenta o cortisol, sobrecarrega o sistema nervoso e deixa o circuito de dopamina ainda mais silencioso. O resultado é um circuito vicioso, menos prazer, mais culpa, ainda menos prazer. Eu vejo isso com frequência na clínica. A pessoa chega se sentindo ruim por dentro, como se fosse uma falha de caráter. Mas, na verdade, ela está lidando com uma alteração real no funcionamento cerebral e emocional, não com uma questão moral. Entender que isso é anedonia e não preguiça, ingratidão ou fraqueza é o primeiro passo para aliviar essa carga de culpa. Quando a pessoa para de se atacar, abre-se espaço para cuidar de verdade do que precisa ser cuidado. Se você está se reconhecendo nisso, se pegando, se julgando por não sentir mais empolgação, quero te dizer com carinho, não é sua culpa. Você não é ingrato. Você não é defeituoso. Seu cérebro está funcionando de um jeito que precisa de atenção e suporte. E é possível mudar isso. Além da biologia. Mas aqui entra um ponto importante que não podemos deixar de lado. Não é só dopamina, não é só uma questão química. Existe também uma dimensão profunda psíquica. Muitas vezes a anedonia surge ou se instala quando a pessoa está emocionalmente sobrecarregada, vivendo lutos, perdas ou conflitos que nunca foram elaborados. Ou quando perdeu, aos poucos, a conexão com o próprio desejo. Sigmund Freud já observava isso há mais de um século. Ele dizia que quando o investimento psíquico, aquela energia afetiva que colocamos nas pessoas, atividades e no mundo, se retira, tudo perde valor. Não é que as coisas deixem de ser interessantes por si só. É que o sujeito, por algum motivo interno, não consegue mais investir afeto nelas. É como se a libido, no sentido amplo, a energia vital de desejar e se conectar, tivesse sido recolhida para dentro, como um mecanismo de proteção. O mundo continua existindo, mas fica vazio de significado emocional. Na prática clínica, vejo isso com frequência. Uma pessoa que passou anos se dedicando excessivamente ao trabalho ou aos outros, ignorando suas próprias necessidades, pode chegar num ponto em que o sistema psíquico desliga. O prazer como forma de dizer, chega,
Eu não aguento mais investir sem receber de volta. Ou alguém que viveu uma perda significativa, separação, morte de alguém próximo, fracasso importante, e não conseguiu elaborar o luto. Em vez de sentir tristeza explícita, o psiquismo retira o investimento para não sentir dor, e o preço é a anedonia. Outros casos envolvem uma desconexão mais antiga. Pessoas que aprenderam desde cedo a suprimir seus desejos verdadeiros para atender expectativas alheias, da família, da sociedade, do dever ser. Com o tempo, perdem contato com o que realmente as move, e o prazer simplesmente some. Por isso, tratar a anedonia não é apenas aumentar dopamina, é também ajudar a pessoa a retomar contato com seus desejos autênticos, elaborar o que ficou congelado emocionalmente e aos poucos recolocar investimento no mundo externo de forma mais saudável e sustentável. A biologia e a psique caminham juntas. Quando cuidamos das duas, a recuperação fica muito mais profunda e duradoura. A perda do desejo. Jacques Lacan coloca algo central e muito poderoso. O desejo é o que move o sujeito. Não é apenas uma vontade passageira, é aquilo que nos constitui, que nos impulsiona, que dá sentido e direção à nossa existência. E quando o desejo está apagado, a vida perde direção. Você continua funcionando, cumpre suas obrigações, mantém a rotina, responde quando falam com você, mas não se envolve de verdade. Não há mais aquela força interna que te faz acordar com vontade de algo. Não há o quero genuíno, só o tenho que. E isso gera uma sensação muito específica, quase fantasmagórica, de estar vivendo sem estar realmente presente. É como se você estivesse assistindo a própria vida de fora. O corpo está ali, fazendo o que precisa ser feito, mas o sujeito, aquela parte viva, desejante, parece ter se afastado. Tudo acontece, mas nada toca de verdade. Na clínica, ouço isso com frequência. Eu faço tudo certo, mas é como se eu não estivesse aqui. Eu olho para o futuro e não sinto vontade de chegar nele. Parece que eu sou só uma engrenagem que gira sem alma. Essa perda do desejo não é fraqueza de caráter. É um sinal profundo de que algo no psiquismo se retraiu, muitas vezes como proteção contra a dor, vazio ou conflito insuportável. Quando o desejo se apaga, a anedonia não é apenas não sentir prazer. Ela se torna não sentir movimento interno. A vida vira um cenário sem protagonista. Reconhecer isso é importante, porque abre caminho para uma pergunta essencial no processo terapêutico. O que aconteceu com o meu desejo? Onde ele se perdeu? E como posso, aos poucos, permitir que ele volte a falar comigo? Cuidar da anedonia, nesse sentido, não é só religar a dopamina, é também ajudar o sujeito a reencontrar o desejo que lhe é próprio, aquele que é único e verdadeiramente seu. O caminho de volta.
Então, o que fazer quando nada mais empolga? O primeiro passo, paradoxalmente, é parar de se cobrar para sentir algo imediatamente. Porque quanto mais você se força, eu tenho que sentir prazer nisso, eu deveria estar animado, mais o sistema se contrai, a cobrança aumenta a tensão e afasta ainda mais a possibilidade de o prazer voltar naturalmente. Segundo, entender o contexto. Pergunte-se com gentileza, o que eu estou vivendo agora que pode estar me sobrecarregando? O que estou evitando sentir? Uma tristeza, uma raiva, uma frustração, um luto? O que tem esgotado minha energia emocional sem que eu perceba? Ritmo acelerado, relações desgastantes, falta de descanso real, telas em excesso. Muitas vezes a anedonia é o sinal de que o psiquismo está pedindo uma pausa, um ajuste ou uma elaboração que ainda não aconteceu. E, em muitos casos, o caminho mais eficaz é buscar ajuda profissional, porque essa falta de empolgação pode estar ligada a quadros como depressão, mesmo que não seja a depressão clássica, com tristeza intensa, burnout, transtorno de adaptação ou outros processos que merecem olhar cuidadoso. Na terapia trabalhamos exatamente isso, reconstruir aos poucos a capacidade de investir afeto novamente, elaborar o que ficou repressado, resgatar o contato com seus desejos verdadeiros e, quando necessário, associar com avaliação psiquiátrica para apoiar o equilíbrio neuroquímico. Não é sobre pensar positivo ou forçar atividades. É sobre criar as condições para que o prazer e a motivação possam voltar de forma autêntica e sustentável. O caminho de volta existe. Ele pode ser mais lento do que a gente gostaria, mas é real. E começa no momento em que você para de se julgar e decide cuidar de si com compreensão. Você não precisa passar por isso sozinho. O prazer rápido está te esvaziando. Existe um fator muito atual e moderno que está diretamente ligado à sensação de que nada mais empolga. O excesso de estímulo fácil e imediato. Redes sociais, vídeos curtos, notificações constantes, likes, reels, séries em modo automático. Tudo oferece recompensas rápidas, intensas e com quase zero esforço. Isso cria um padrão no cérebro. Você se acostuma com picos de dopamina rápidos e altos. O prazer vem fácil, vem agora, vem forte. O problema é que a vida real não funciona assim. As coisas que realmente importam, um relacionamento profundo, um projeto criativo, um hobby que exige dedicação, uma conversa verdadeira, o prazer de cozinhar ou ler um livro, costumam ser mais lentas, mais sutis e exigem investimento gradual. Então, o que acontece? Atividades normais começam a parecer lentas, sem graça, sem recompensa suficiente. O cérebro, acostumado com o alto constante, passa a achar que tudo o mais é monótono. Ou seja, você não perdeu completamente a capacidade de sentir prazer,
Você condicionou o seu sistema de recompensa a só responder a estímulos muito intensos e imediatos. E isso reduz ainda mais o interesse pelas coisas simples e profundas da vida. É um círculo vicioso moderno. Quanto mais você busca o prazer rápido, mais o prazer lento, o da vida real, perde força. Quanto menos você se envolve com o que exige tempo e presença, mais o vazio aumenta. Na clínica, vejo isso com muita frequência, especialmente em jovens e adultos que passam horas nas telas. Eles me dizem: eu sei que deveria gostar mais da minha rotina, mas tudo parece sem graça perto do que vejo no celular. A boa notícia é que esse condicionamento pode ser revertido, com redução consciente do estímulo fácil, retomada gradual de atividades offline e trabalho terapêutico para resgatar o prazer sustentado. O sistema de dopamina começa a se recalibrar. O prazer verdadeiro não precisa ser explosivo. Ele pode voltar na forma mais calma, mais duradoura e mais rica, aquela que realmente preenche. Quando tudo perde o sentido. Existe uma diferença importante que vale a pena destacar. Uma coisa é não sentir prazer. Outra coisa, mais profunda e dolorosa, é não ver mais sentido em nada. Quando a anedonia se aprofunda, muitas pessoas começam a questionar tudo. Para que fazer isso? Qual realmente é o sentido disso tudo? Vale a pena continuar acordando todo dia e repetindo a mesma rotina? Não é mais só a falta de empolgação, é uma sensação de vazio existencial, como se a vida tivesse perdido o porquê. Aqui entramos numa camada mais existencial. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos campos de concentração, já dizia com muita clareza: o ser humano não vive só de prazer, ele precisa de sentido. Quando o sentido se perde, o prazer também perde força, porque sem um, para que maior, mesmo as coisas boas ficam vazias. Na clínica, vejo esse movimento com frequência. A pessoa chega dizendo: eu tenho tudo o que deveria querer, mas nada faz sentido. Não é preguiça, nem depressão superficial. É como se o motor interno que dá direção à vida tivesse desligado. Frankl ensinava que o sentido não é algo que achamos pronto. Ele é algo que construímos através das nossas escolhas, das nossas relações, do modo como enfrentamos o sofrimento e do que decidimos fazer com o que nos acontece. Quando a anedonia chega junto com essa perda de sentido, o trabalho terapêutico precisa cuidar das duas dimensões: recuperar a capacidade de sentir prazer, a parte mais biológica e comportamental, e ajudar a pessoa a reconectar-se com o seu sentido pessoal, a parte existencial e de valores. É possível sair desse lugar. Muitos pacientes, depois de um período de vazio, conseguem reconstruir um sentido que seja verdadeiramente seu, não imposto, não automático, mas autêntico. Se você está se sentindo assim agora, questionando o valor de quase tudo, saiba que isso não significa que sua vida não tem valor. Significa que, neste momento,
O caminho para reencontrar o sentido está um pouco obscurecido, e é exatamente por isso que vale a pena buscar apoio. Você não está sem vontade, está esgotado. Muitas vezes, o que parece pura falta de interesse ou falta de vontade é, na verdade, exaustão emocional. Você não está preguiçoso, não está desmotivado por natureza. Você está sobrecarregado, cansado mentalmente, sem espaço interno para respirar, com a energia emocional praticamente zerada. E quando o sistema nervoso e psíquico chega nesse ponto de saturação, ele desliga. Não por escolha, não por fraqueza, mas como uma forma inteligente de proteção. É como se o seu próprio psiquismo dissesse, com carinho e firmeza: eu não tenho mais energia para investir em nada agora. Preciso parar. Essa desligada aparece exatamente como anedonia. Nada empolga, nada motiva, nada parece valer o esforço. O prazer some porque não sobrou combustível para senti-lo. Na clínica, vejo isso com muita frequência em pessoas que passaram meses ou anos dando conta de tudo. Trabalho exigente, responsabilidades familiares, cobranças internas, pouco descanso real, sono comprometido e quase nenhum tempo para recarregar de verdade. O corpo e a mente aguentam até certo ponto. Depois, o sistema de recompensa simplesmente baixa o volume para evitar um colapso maior. Reconhecer isso muda tudo. Em vez de se julgar, porque eu não consigo mais me animar, você pode começar a se perguntar: o que está me esgotando tanto? Onde eu preciso colocar limites? Do que eu preciso abrir mão, mesmo que seja temporariamente, para recuperar minha energia emocional. A anedonia nasce nesse caso. A anedonia, nesse caso, não é o problema principal. Ele é o sinal de que o seu sistema está pedindo socorro. Cuidar da exaustão emocional com descanso real, redução de demandas, sono de qualidade, movimento suave e apoio terapêutico costuma ser o primeiro passo mais poderoso para que o prazer e a vontade voltem gradualmente. Você não está quebrado. Você está cansado, e cansado, felizmente, tem cura. O perigo de se forçar a sentir. Aqui acontece um erro muito comum, que acaba piorando a situação. A pessoa percebe que não está sentindo prazer ou empolgação e começa a tentar forçar. Eu preciso me animar. Eu tenho que reagir melhor. Eu preciso voltar a ser como antes. Vamos, força, sente alguma coisa. E isso, infelizmente, não funciona, porque o sentimento verdadeiro, o prazer, a motivação, o desejo não responde bem à pressão. Quanto mais você se cobra, quanto mais se exige sentir alguma coisa agora, mais o sistema emocional se contrai e se afasta. É como tentar forçar uma planta a crescer mais rápido apertando o caule. Quanto mais pressão, mais ela se fecha. O caminho não é forçar, é entender. Entender o que está acontecendo no seu corpo e na sua mente. Entender o que pode estar esgotando você. Entender quais emoções,
ou necessidades estão sendo evitadas. E, acima de tudo, criar um espaço de acolhimento em vez de cobrança. Na clínica, quando o paciente para de se pressionar e começa a se tratar com mais gentileza, algo interessante costuma acontecer. O sistema de recompensa começa a relaxar e, aos poucos, pequenas faíscas de interesse voltam a aparecer, sem esforço artificial. Lembre-se, você não precisa se obrigar a sentir prazer. Você precisa criar as condições para que ele possa voltar naturalmente. Forçar gera mais tensão. Compreender e cuidar gera espaço para a recuperação. O que você perde quando para de sentir? A ausência de prazer não é só uma sensação desconfortável ou fase ruim. Ela tem um impacto real e profundo na sua vida. Quando a anedonia se instala por muito tempo, você começa a evitar experiências novas ou que antes te davam prazer, porque não vale o esforço. Se isolar aos poucos, mesmo sem querer, porque estar com pessoas também exige energia emocional. Perder oportunidades importantes, profissionais, pessoais ou relacionais, simplesmente porque não há mais motivação para correr atrás. Fazer os relacionamentos ficarem mais superficiais. Você está presente, mas não está realmente lá. Deixar projetos, sonhos e hobbies perderem continuidade, porque falta aquele impulso interno para continuar. A vida, aos poucos, vai virando automática. Você cumpre a rotina, responde mensagens, vai trabalhar, mas tudo parece estar acontecendo no piloto automático, sem cor, sem envolvimento, sem vitalidade. E o pior é que isso reforça ainda mais o ciclo vicioso. Quanto menos você se envolve, menos experiências novas você tem. Menos dopamina e investimento psíquico circulam. E menos você sente. É como um músculo que não é usado. Ele vai enfraquecendo. Quanto mais tempo você passa sem investir afeto no mundo, mais difícil fica voltar a sentir. Por isso, é tão importante não deixar que essa ausência de prazer se torne normal. Ela não é apenas um incômodo passageiro. Ela está roubando pedaços da sua vida que não voltam sozinhos. Reconhecer esse custo é doloroso, mas também pode ser o impulso necessário para buscar ajuda e começar a mudar o rumo. Você merece sentir a vida novamente, não de forma forçada, mas de forma real. Como reativar o sistema emocional? Aqui entra um ponto importante e bem prático. Há 100 ilusões. Você não recupera o prazer de uma hora para outra. Você reconstrói ele aos poucos. Não é sobre acordar um dia motivado e cheio de vontade. É sobre criar condições para que o seu sistema emocional volte a responder com paciência e consistência. Como fazer isso na prática? Reduzindo estímulos excessivos. Diminua o tempo em redes sociais, vídeos curtos e notificações. O prazer rápido está sobrecarregando seu cérebro. Dar um tempo ajuda a resetar a sensibilidade à dopamina. Criando uma rotina mínima. Foque em pequenas âncoras diárias. Dormir e acordar em horários mais regulares.
fazer uma refeição sem distrações, caminhar 10 ou 15 minutos, não precisa ser perfeito, só consistente. Retomando atividades simples, volte para coisas pequenas e de baixo esforço. Ouvir uma música sem fazer mais nada, preparar um café com calma, ler uma página de livro, cuidar de uma planta. O objetivo não é sentir prazer imediato, mas voltar a se envolver minimamente. Respeitando o seu ritmo, aceite que alguns dias serão mais neutros. Forçar vai piorar. O importante é manter o movimento suave, sem autocrítica. E, principalmente, busque entender o que está por trás disso. O que tem te esgotado? Que emoções ou situações você pode estar evitando? Onde você perdeu conexão com seus desejos? Porque sem essa compreensão, tudo vira tentativa superficial. Fazer coisas só por fazer, sem focar na raiz do problema. E o alívio acaba sendo temporário. Na terapia, combinamos essas ações práticas com o trabalho de escuta e elaboração emocional. É essa união entre o comportamento e o entendimento profundo que permite uma recuperação mais sólida e duradoura. Pequenas ações, mais compreensão, mais tempo, igual o caminho mais realista para reativar o prazer e a motivação. Casos que já atendi. Nada ilustra melhor o que é anedonia do que ouvir histórias reais de quem passou por isso. Aqui vão 2 casos que acompanhei na clínica e que mostram como esse vazio pode se apresentar de formas diferentes e como é possível sair dele. Caso 1. A sobrecarga silenciosa. Lucas, 34 anos, engenheiro, chegou dizendo: minha vida está no automático. Eu tenho um bom salário, uma namorada incrível, viajo de vez em quando, mas nada disso me toca mais. Eu como minha comida favorita e sinto gosto de nada. Sexo virou obrigação. Eu olho para o espelho e penso, por que eu não sinto mais alegria com nada? Ele não chorava, não tinha pensamentos suicidas intensos. Era uma anedonia pura, misturada com burnout. O que descobrimos juntos? Anos de ritmo insustentável no trabalho, pouco sono, uso excessivo de redes sociais à noite e uma dificuldade enorme em dizer não para demandas alheias. O sistema de recompensa dele simplesmente havia se desligado como proteção. No tratamento começamos devagar, reduzimos drasticamente o tempo de tela. Criamos uma rotina mínima de caminhada matinal e sono, e trabalhamos na terapia a culpa por não estar produzindo o suficiente. Aos poucos, ele foi retomando pequenas atividades, cozinhar, algo simples, tocar violão por 10 minutos, sem pressão. Depois de 4 meses, ele me disse com um sorriso tímido: ontem eu ri de verdade assistindo um filme. Fazia mais de 1 ano que isso não acontecia. Caso 2. A perda do desejo após o luto não elaborado. Mariana, 41 anos, professora, veio com uma queixa parecida, mas com uma camada mais profunda. Eu sei que amo meus filhos e meu trabalho, mas sinto como se estivesse interpretando um papel. Nada me empolga. Viajar, que era meu maior prazer, agora me dá ansiedade só de pensar. Eu me sinto vazia. Aqui a anedonia estava ligada a um luto complicado pela morte da mãe, 2 anos antes.
Mariana havia seguido em frente, sem permitir-se sentir toda a dor. O psiquismo dela retirou o investimento afetivo no mundo como forma de se proteger da tristeza avassaladora. No processo terapêutico, acolhemos o luto que havia ficado congelado. Trabalhamos a reconexão com desejos pequenos e autênticos, não os que deveria sentir. Combinamos com ativação comportamental suave e, quando necessário, avaliação psiquiátrica para suporte medicamentoso temporário. Hoje, quase um ano depois, ela me conta que voltou a planejar uma viagem curta com os filhos, não com a euforia de antes, mas com uma sensação real de quero fazer isso. Esses casos mostram algo essencial. A anedonia não é igual para todo mundo. Para alguns é mais biológica e ligada ao esgotamento. Para outros é emocional e existencial. Mas em todos o caminho envolve compreensão, mais pequenas ações, mais tempo, mais apoio profissional. Se você se reconhece em alguma dessas histórias, saiba que não está sozinho e que a recuperação é possível, mesmo que comece bem devagar. Recuperação real. O que os pacientes costumam dizer? Uma das coisas mais bonitas que vejo na clínica é quando o paciente, depois de algum tempo, consegue colocar em palavras o que mudou. Muitos chegam dizendo frases como: eu não sinto nada, parece que eu sou só um espectador da minha própria vida. E com o tempo começam a relatar pequenas transformações que fazem toda a diferença. Outro dia eu estava caminhando e senti o cheiro da chuva. E isso me deu um prazer simples que eu não sentia há meses. Consegui terminar um livro e pela primeira vez em muito tempo me interessei pela história. Olhei para minha filha brincando e senti um carinho verdadeiro, não só obrigação. Essas pequenas reconexões não são mágicas. Elas são o resultado de um trabalho consistente. Reduzir a autocrítica, criar espaço para o descanso emocional, retomar atividades sem pressão e muitas vezes tratar o que estava por trás. Seja esgotamento, luto não elaborado ou perda de conexão com o desejo. O mais importante que eu quero que você entenda é: a recuperação raramente é um clique repentino. Ela costuma vir em camadas sutis. Um dia você nota que riu de algo bobo. Outro dia você inicia uma atividade sem precisar se obrigar tanto. E aos poucos o mundo vai recuperando um pouco da cor. Se você está no meio do processo, agora, e ainda sente que nada mudou, saiba que isso é normal. O sistema emocional precisa de tempo para se recalibrar, assim como um músculo que ficou muito tempo parado. A persistência gentil consigo mesmo é o que faz a diferença. Se você chegou até aqui, é bem provável que algo tenha ressoado dentro de você. Talvez você tenha se reconhecido nas descrições da anedonia. Talvez tenha sentido alívio ao entender que não é preguiça, ingratidão ou defeito de caráter. Ou talvez tenha percebido que está cansado demais para continuar carregando isso sozinho. Saiba que você não precisa. Na clínica,
Nós acompanhamos muitas pessoas que estavam exatamente onde você pode estar agora, com a vida ok por fora, mas vazia por dentro. O nosso trabalho é ajudar você a entender o que está acontecendo no seu sistema emocional. Elaborar o que precisa ser elaborado. Reconstruir aos poucos e de forma realista a capacidade de sentir prazer, motivação e sentido novamente. Não prometemos soluções rápidas ou mágicas. Prometemos um espaço seguro, escuta qualificada e um caminho construído junto com você, respeitando seu ritmo e sua história. Se você sente que nada mais te empolga e quer entender melhor o que está acontecendo, marque uma conversa. O primeiro passo, muitas vezes, é apenas falar sobre isso em voz alta com alguém que realmente entende. Você merece sentir a vida novamente, não de qualquer jeito, mas de um jeito que faça sentido para você. Estou aqui quando você estiver pronto. Se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu partes de si em várias das situações que descrevi. Talvez você tenha sentido que nada mais te empolga, que a vida está neutra, que o prazer parece ter desaparecido sem explicação aparente. Talvez tenha percebido que não se trata apenas de falta de vontade, mas de algo mais profundo. Uma combinação de esgotamento emocional, alterações na dopamina, perda de desejo e às vezes um questionamento existencial sobre o sentido de tudo. Saiba que isso tem nome, tem explicação e principalmente tem caminho de volta. A anedonia não é uma sentença, não é um defeito de caráter, não é algo que você merece ou que define quem você é. É um sinal, muitas vezes, um grito silencioso do seu corpo e da sua mente dizendo que precisam de cuidado, de pausa, de compreensão e de reconexão. Recuperar o prazer e a motivação não acontece da noite para o dia. É um processo gentil, feito de pequenas ações, de redução de cobranças, de compreensão do que está por trás e, quando necessário, de ajuda profissional. Você pode voltar a sentir o gosto da comida, o calor de um abraço, o interesse por um projeto, a leveza de um riso espontâneo. Você pode voltar a se sentir presente na própria vida. E o mais bonito é que, quando isso começa a acontecer, não é só o prazer que retorna, é também uma sensação maior de vitalidade, de direção e de pertencimento ao mundo. Se você está cansado de viver no automático, se sente que algo dentro de você se apagou e quer reacender, saiba que não precisa fazer isso sozinho. Estou pronto para te acompanhar nesse processo com escuta qualificada, olhar integrado e um plano construído especialmente para você. Você não está quebrado, você está precisando de cuidado. E cuidar de si, nesse momento, pode ser o ato mais generoso e importante que você pode fazer por sua vida. Quando estiver pronto, estenda a mão. Estou aqui para segurá-la. Com carinho, Alan David, psicanalista clínico.